É comum você encontrar atletas com personalidades polêmicas e cheias de convicção nos esportes. E no futebol, não é diferente. Os melhores atletas do mundo costumam ter o dom de serem diferentes. Provavelmente, isso é parte do que os torna melhores. Mas mesmo entre esse grupo diferente, há um jogador que se destacou, Johan Cruyff. Na final da Copa do Mundo de 74, todos os jogadores usavam uniformes da Adidas. Todos, menos Cruyff. O holandês se recusou a usar o uniforme com as 3 listras na lateral da manga. Será que esse foi o maior exemplo de poder de marketing de um jogador de futebol na história? Já deixe o seu like e aquele comentário para interagirmos. Bem-vindos ao Go UFC e a polêmica entre Cruyff e Adidas. Foi um movimento que arriscou toda a sua carreira e acabou mudando a forma como a indústria do esporte funciona hoje. Nossa história começa em Amsterdã, na Arena Johan Cruyff. Há uma boa razão para esse nome do estádio. Cruyff nasceu a poucos quilômetros daqui e se tornou o jogador de futebol holandês mais celebrado de todos os tempos. Os grandes times do Ajax e da Holanda dos anos 70 foram comandados por ele. Ele inventou o chamado futebol total, aqui no Brasil conhecido como carrossel holandês. Em 73, ele se juntou ao Barcelona por uma taxa de transferência recorde mundial. Ele venceu a La Liga em sua primeira temporada e foi eleito o melhor jogador europeu do ano. E então veio a Copa do Mundo. Cruyff sempre foi uma espécie de discordante dos uniformes de futebol. Ele escolheu usar o número 14 sempre que possível, mesmo sendo muito incomum naquela época usar qualquer número fora de 1 a 11. Mas a famosa camisa de 2 listras que vestiu na Copa do Mundo pode ser a disputa comercial mais memorável da história do futebol. Veja bem, a final da Copa do Mundo de 74 entre a Holanda e a Alemanha não foi apenas um choque de filosofias de futebol opostas, mas também foi um encontro de 2 equipes vestindo uniformes da Adidas. 2 equipes, menos um holandês teimoso. Cruyff havia removido uma faixa de sua camisa e a Adidas não gostou nada disso. A Adidas assinou seu primeiro contrato de uniforme com a Federação Holandesa antes do torneio. No entanto, Cruyff tinha um acordo de exclusividade com a Puma e se recusou a usar Adidas. Ele argumentou que, embora o uniforme possa pertencer à Federação Holandesa, a cabeça que sai dele ainda é dele. Reserve um momento para pensar em como isso é usado. Imagine Messi recusando-se a vestir a camisa do Barcelona e costurando 3 listras nela. Do padrão de hoje, parece ridículo. Obviamente, a Puma adorou e capitalizou isso. A Puma contou a história de que Cruyff odiava Adidas e escolheu a Puma porque estava em seu DNA e não por dinheiro. Isso seria o encontro entre a marca rebelde e o jogador rebelde. Isso mostra o quão atencioso e experiente em negócios Cruyff já era naquela época. E mais uma coisa, nos 4 anos que antecederam a Copa do Mundo, a seleção holandesa venceu a Copa da Europa. O Ajax tinha sido tricampeão consecutivo da hoje atual Champions. Adicione a sua transferência recorde mundial para o Barcelona e ganhando o Ballon d'Or, isso significa que Cruyff estava no auge de seu poder e muito consciente disso. É por isso que ele conseguiu o que queria e, eventualmente, foi autorizado a remover a terceira faixa. E finalmente, era disso que se tratava: poder. Para ser mais preciso, uma batalha pelo poder entre atletas, equipes e marcas. É uma batalha que atravessa a história do esporte. Bem, pelo menos a história moderna. Para entender o significado, precisamos detalhar como funcionam os acordos de marketing esportivo. Tudo começa com a visibilidade. Nada pode capturar a atenção das pessoas em todo o mundo de forma tão confiável quanto os esportes e os atletas que jogam. Em algum momento, empresários experientes perceberam que ajudaria o seu discurso de vendas se pudessem apontar para esses atletas e dizer: esse cara tá usando o meu produto. Se as pessoas virem os melhores atletas do mundo usando-os, as chances são altas de que queriam comprar o mesmo produto para si. E esse é apenas o efeito de marketing mais direto. As marcas também querem simplesmente se associar aos melhores atletas e ao que eles representam, mesmo que não afete imediatamente as suas vendas. Ajuda a construir a sua marca. O que é muito importante entender é um detalhe específico nesses contratos de marketing. Normalmente, as marcas não estão pagando por um atleta para praticar o seu esporte, eles estão pagando pela visibilidade. Essa é a moeda. E, finalmente, isso leva a conflitos de interesse. E como a indústria do esporte ainda é relativamente jovem, há algumas histórias para contar, porque todo mundo quer espalhar uma mensagem diferente. Alguns pertencem a Jesus, alguns querem que você fique calmo e alguns estão fazendo perguntas sérias. Há uma tradição antiga no Arsenal de que
que a escolha do capitão por usar camisas de manga longa ou curta deve ser replicada pelo restante do time. Esta é uma norma que os jogadores do Arsenal respeitam desde a década de 1920, até que Matteo Flamini resolveu levar uma tesoura para as camisas. Fica ainda mais controverso quando jogadores e marcas unem forças, como Lan Wright, com esta comemoração de gol patrocinada pela Nike, e ainda jogadores pensando que são super-heróis. Em 2017, Aubameyang comemorou com uma máscara para promover a campanha da Nike, The Masquerade Finisher. Os chefes do Borussia ficaram furiosos, acharam seu comportamento errado e multaram Aubameyang em 50 mil euros, já que o Borussia é patrocinado pela Puma, e Alba tinha promovido em sua comemoração uma campanha da Nike. Mesmo entre todos esses exemplos malucos, Cruyff foi sem dúvida o mais especial. Sua camisa de 2 listras mostrou como o holandês era inteligente, obstinado e poderoso por estar em seu auge, mas é provável que nunca mais veremos algo semelhante. O fato de ele ter sido autorizado a remover a faixa e Aubameyang ter sido multado pelo Dortmund por usar uma máscara da Nike mostra como os tempos mudaram. Antigamente, Cruyff podia se safar com esse tratamento extra. Hoje em dia, ele não teria tal permissão. Embora tudo isso tenha acontecido há quase meio século, a história continua até hoje. Em 2014, a Adidas ameaçou entrar com uma ação legal contra a empresa de roupas esportivas de Cruyff, a menos que removessem a réplica do lendário kit de 2 listras de sua loja. Cruyff simplesmente respondeu que as 2 listras pertenciam a ele. Mais tarde, ele também disse que Rembrandt e Van Gogh também não foram compreendidos. As pessoas continuam incomodando você até que você se torne um gênio. E vamos ficando por aqui, turma. O que vocês acharam dessa história? Me conta aqui nos comentários. Cruyff realmente foi bem ousado, né? Então é isso, turma. Espero vocês no próximo vídeo.